Toma agora a palavra Margarida Leitão Nogueira, partner na DLA Piper, com o tema Tendência Regulatória Europeia. Ora, boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite para estar aqui presente e assim poder partilhar convosco aquela que tem sido a tendência regulatória europeia em matéria de cibersegurança, bem como o seu impacto para as organizações. Gostava de iniciar por elencar alguns dos fatores de risco, alguns dos principais fatores de risco que estiveram na base ou que têm estado na base do aumento de risco em matéria de cibersegurança e, portanto, também do aumento, como todos conhecemos, dos ciberataques. O período de pandemia que se viveu aumentou, enfim, significativamente as situações de trabalho remoto e, portanto, os acessos às redes e sistemas de informação a partir do exterior das organizações, assim como intensificou o processo de transição digital. Foi visto como, para muitas organizações, como a única forma de conseguirem continuar a desenvolver o seu negócio. Por outro lado, o processo de transição digital destacado do fenómeno da pandemia, também ele se tem vindo a intensificar significativamente, até porque representa, para muitas organizações, um aumento de produtividade a menores custos. Ocorre que estes processos, em muitas circunstâncias, ocorreram de forma repentina e sem que tivessem sido adotadas as medidas de segurança necessárias à proteção das redes e sistemas de informação das organizações. Também as tecnologias emergentes, basta pensarmos na Internet of Things e na quantidade de dispositivos conectados que existem atualmente e que continuam a surgir todos os dias, tem impacto no nível de risco. Isto porque, na verdade, nem sempre são percepcionados, nem sempre são ponderados devidamente os riscos associados às novas tecnologias e, portanto, e consequentemente, não são aplicadas as soluções técnicas necessárias no sentido de proteger as redes e sistemas de informação das organizações. Finalmente, o contexto geopolítico complexo que se vive e que se prevê continuar a viver, não contribui para uma diminuição do risco, pelo contrário, sabe-se que alguns dos agentes que levam a cabo ciberataques são agentes estatais, que visam, enfim, por um lado a recolha de informação e, por outro, muitas vezes perturbar setores-chave e críticos da economia. E, portanto, todos estes fatores, entre outros, originaram um aumento muito significativo do risco e, como sabemos, um aumento do número e da sofisticação dos ciberataques. Ora, como parte da tendência, no fundo, da tendência da União Europeia, da estratégia da União Europeia para a cibersegurança e também como forma de responder à evolução que se verificou do risco, foi necessário criar novos requisitos legais, novos requisitos e obrigações legais para as organizações, no sentido da proteção das suas redes e sistemas, enfim, em algumas circunstâncias, estender a abrangência de alguns dos requisitos já existentes a novos setores e a novas entidades. Ora, nesta medida têm vindo a ser discutidos, aprovados e publicados uma série de instrumentos legislativos ao nível europeu e que visam essencialmente um reforço da prevenção, um reforço das medidas técnicas e organizativas de proteção das redes e sistemas de informação das organizações, um reforço da capacidade de resposta e recuperação de incidentes e também um reforço da privacidade. Eu deixaria agora, são meros exemplos, são 4, enfim, da minha perspectiva, bons exemplos da tendência regulatória europeia, existem outros, mas começaria por destacar a Diretiva REC, que é referente à resiliência das entidades críticas. Esta diretiva, no fundo, impõe a adoção de medidas que reforçam a resiliência de infraestruturas classificadas como críticas, no caso da ocorrência de eventos que podem pôr em causa as redes e os sistemas de informação.
E, portanto, é uma diretiva importante, não está pensada exatamente para ameaças cibernéticas, os eventos em causa são mais catástrofes naturais, ataques terroristas, enfim, mas é uma diretiva relevante. Por outro lado, temos a posição comum adotada pelos Estados-membros relativamente à proposta de regulamento de ciberresiliência. Este regulamento vai impor que os produtos com elementos digitais, em momento prévio à sua entrada no mercado, devam cumprir determinados requisitos de cibersegurança. E esses requisitos devem ser cumpridos a quando da sua concepção, da sua produção, do seu fabrico. E portanto, é um outro instrumento que será muito relevante. E, finalmente, enfim, a conhecida Diretiva SRI 2, ou NIS 2, todos já ouvimos falar, referente às medidas destinadas a assegurar o elevado nível comum de cibersegurança em toda a União, e o Regulamento da Resiliência Operacional Digital do Setor Financeiro, o Regulamento DORA. É sobre estes dois instrumentos que nos vamos debruçar um bocadinho em maior detalhe, sendo que sei que já ouviram falar hoje aqui da NIS 2 e, portanto, tentarei ser breve. Ora, a Diretiva NIS 2 entrou em vigor em janeiro deste ano, portanto, no início do ano, deverá ser transposta para todos os Estados-membros até outubro de 2024, visa, como referi, garantir um elevado nível comum de cibersegurança em toda a União e revogou e substituiu a antiga diretiva sobre a mesma matéria. Quais as principais alterações que nos traz quando comparada com a diretiva anterior? Existem várias, eu destaquei estas diferenças. Existe, desde logo, uma maior abrangência dos setores e das entidades abrangidas pela diretiva. Estão agora abrangidos o setor de gestão de resíduos, dos serviços postais, do fabrico de dispositivos médicos e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, indústria alimentar, produtos químicos, enfim, uma série de setores que não estavam abrangidos pela anterior diretiva e, consequentemente, estarão também abrangidas muito mais organizações. Por outro lado, introduz a distinção entre entidades essenciais e entidades relevantes em função da criticidade dos serviços prestados e do seu impacto na economia. Melhora-se as medidas de gestão de riscos. Existem obrigações adicionais que as organizações deverão cumprir no que diz respeito à implementação de medidas para a gestão dos riscos associados à cibersegurança. Estabelecem-se prazos de notificação de incidentes. Temos agora um alerta a ser dado nas primeiras 24 horas após conhecimento do incidente e uma notificação oficial nas 72 horas após conhecimento do incidente. Relevante, responsabilizam-se órgãos de direção e de gestão das entidades, portanto, que não apenas devem implementar medidas de gestão de risco, como devem supervisionar a sua implementação e podem ser responsabilizados em caso de infração. E, finalmente, cria-se a Rede Europeia de Organizações de Coordenação de Cibercrises. E aqui visa-se, essencialmente, uma maior partilha de informação e cooperação entre todos os Estados-membros em matéria de cibersegurança. Quanto ao Regulamento DORA, também entrou em vigor no início do ano, será aplicável a partir de janeiro de 2025, sendo um regulamento e não uma diretiva, não necessita de transposição e, portanto, ele é aplicável diretamente em todos os Estados-membros, sem prejuízo de legislação que venha a ser aprovada para efeitos de execução de algumas das suas normas. E o objetivo, no fundo, é harmonizar e criar requisitos uniformes para a resiliência e segurança das redes e sistemas de informação das entidades do setor financeiro. A quem se aplica este regulamento e quais são as principais obrigações e requisitos legais que decorrem do mesmo? Ora, este aplica-se desde logo a entidades financeiras e, portanto, a um conjunto muito alargado de entidades, entre elas, naturalmente, instituições de crédito, instituições de moeda eletrónica, instituições de pagamento, enfim, um sem número de entidades financeiras e também a empresas tecnológicas que prestam serviços de tecnologias de informação e comunicação a entidades financeiras.
Os requisitos e obrigações legais, os principais, enfim, é um regulamento extenso, é um regulamento complexo, eu destaco estes requisitos e obrigações legais e eles incidem essencialmente sobre medidas de gestão dos riscos e, portanto, as entidades financeiras têm agora de ter um quadro de gestão de riscos associado às tecnologias de informação e comunicação dentro do seu quadro de gestão de risco mais alargado. Contratos entre entidades financeiras e prestadores de serviços de tecnologias de informação e comunicação, nomeadamente serviços de apoio a funções críticas, devem incluir conteúdo específico conforme legalmente previsto. Implementa-se um sistema de testagem e, portanto, as entidades financeiras devem proceder a testes de resiliência relacionados com ferramentas e processos de tecnologias de informação e comunicação com determinada periodicidade. Facilita-se a partilha de informação entre entidades financeiras, em determinadas circunstâncias e desde que tenha como objetivo reforçar a resiliência operacional digital. Portanto, em algumas circunstâncias podem partilhar informação relacionada com ameaças cibernéticas entre si. E, finalmente, estabelecem-se também obrigações no que respeita à gestão e reporte de incidentes, incidentes esses que devem ser comunicados às entidades competentes sempre que sejam de caráter severo. Eu gostava, enfim, acho que estou a chegar ao fim do meu tempo, gostava de terminar a minha apresentação por salientar que a tendência regulatória europeia tem vindo a impor uma maior exigência a todas as organizações no que respeita ao cumprimento de obrigações e de requisitos legais. E, naturalmente, que esta exigência comporta desafios. E comporta desafios, desde logo, comporta um impacto económico e operacional para as entidades abrangidas muito significativo. Apesar dos desafios, a verdade é que é fundamental investir-se em cibersegurança enquanto pilar essencial do desenvolvimento do negócio, assim como é fundamental uma preparação atempada e vimos que quer a diretiva, quer o regulamento, estes em concreto, ainda falta algum tempo para serem transpostos ou para serem aplicáveis. A verdade é que não é muito tempo. E uma preparação adequada pode ser determinante no cumprimento destes requisitos e obrigações legais. E assim termina a minha apresentação. Muito obrigada pela vossa atenção.